Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Nós vamos continuar a nossa série sobre os falsos profetas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sacerdotes, tá? E eu queria levar vocês para o livro de Êxodo, no capítulo 19, a partir do verso 5. Diz assim: E agora, se ouvirdes atentamente minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim o tesouro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, a vontade do Todo-Poderoso era ter um reino de sacerdotes. O que isso quer dizer, irmãos? Que todos, sem exceção do povo, seriam sacerdotes. Assim como está lá no livro de 1 Pedro, deixa eu sair aqui da Sefer, para nós irmos para 1 Pedro, então. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Diz assim: Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois o povo de Yahweh, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. No livro de Apocalipse também, nós temos no capítulo 5, o verso 9 e 10. Cantando um cântico novo, digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgataste para Yahweh homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso poderoso uma realeza e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, essa sempre foi a vontade do Todo-Poderoso, tá? Que tivesse esse reino de sacerdotes. E o que aconteceu, né? Por causa do episódio ali do bezerro de ouro, né? Vamos ir lá para o livro de Êxodo 32, 25. Por causa daquele episódio do bezerro de ouro, então, né? Que o povo apostatou, né? Adulterou, cometeu uma idolatria terrível. Eu vou ler aqui para vocês. Moisés manda matar os idólatras. E Moisés viu que a falta do povo estava descoberta, pois Arão a descobriu para servir como infame entre seus inimigos. E Moisés pôs-se de pé à entrada do acampamento e disse: Quem teme ao Eterno, venha comigo. E juntaram-se a ele todos os filhos de Levi. Então, nesse episódio, Moisés disse: quem está comigo, se coloque aqui ao meu lado. E toda a tribo de Levi, ela foi para o lado de Moisés. Então, a tribo de Levi acabou por ser levantada, né? Como, então, a tribo responsável pelo sacerdócio, tá? Como a gente viu, a vontade do Todo-Poderoso é que que ele tivesse um reino de sacerdotes e não somente uma tribo, irmãos. Porque o sacerdote, o que é a função do sacerdote? Ele é alguém que obedece, conhece e obedece inteiramente a Torá, né? As ordenanças, as instruções do Eterno. Ele teme ao Todo-Poderoso, ele o coloca acima de todas as coisas, ele não comete idolatria, ele cumpre verdadeiramente os mandamentos, tá? Então, assim que todos nós deveríamos agir ou devemos agir em obediência. Então, a vontade, o sonho do Eterno é que todos,
fosse esse reino de sacerdotes. E se fossem sacerdotes conforme a vontade do Pai, não existiria pecado, né, irmãos? Então, não precisaria, né, nem de sacrifícios de animais, porque todos estariam ali santificados, tá? Acontece que, né, nós sabemos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Yahweh. Então, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Sozinhos nós não conseguimos, tá? Por isso, nós necessitamos de um redentor, né? Nós precisamos de um salvador. E foi nos dado o Mashiach Yeshua, que morreu antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos termos a chance desta reconciliação com o Pai. Mas enfim, então foi eleita a tribo de Levi no sacerdócio, tá? Só que aqui nós vamos agora para o livro de Sofonias. Sofonias, vamos voltar aqui. No capítulo 3, verso 1, que vai falar um pouco a situação do sacerdócio naquela época, né? Vai falar como que os sacerdotes estavam, tá? Então vamos fazer a leitura. Capítulo 3, Castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Vou estar lendo na Bíblia Hebraica Sefer. Ai de Jerusalém, impura e contaminada, a cidade da opressão. Não escutou a voz dos profetas, não levou em conta admoestações, nem se corrigiu, não confiou no Eterno e não se acercou ao seu Todo-Poderoso. Em seu meio agem seus príncipes como leões, oprimindo os desprivilegiados. Seus juízes são lobos do deserto que devoram a sua presa e não deixam sequer osso para amanhã. Seus falsos profetas, tá entre parênteses aí, são licenciosos e traidores. Seus sacerdotes profanam o que é sagrado, violando a Torá. Vamos ver qual é a referência aqui, irmãos. Êxodo 22, 26. Ezequiel 22, 26. Seus sacerdotes violaram minha Torá, profanaram a santidade do que a mim é dedicado. Não fizeram distinção entre o que é santo e o que é profano. Não ensinaram a diferença entre o puro e o impuro. Ocultaram de seus olhos meus Shabbatot e assim profanaram o meu nome. Essa tradução de sábados, irmãos, é bem errada, tá? Porque a palavra em hebraico, no hebraico, é Shabbat, que quer dizer descanso. Então, o plural de Shabbat é Shabbatot, tá? Então, vamos continuar aqui. O Eterno, em sua integridade, não cometerá injustiça. A cada manhã, sem nunca falhar, lhes dá conhecimento de sua verdade. Mas os iníquos não se envergonham por não reconhecê-la. Eu exterminei nações, suas torres foram destruídas, esvaziei suas ruas, de maneira que ninguém passa por elas, e suas cidades estão em ruínas e sem habitantes. Eu disse, sabei apenas me temer e aceitar advertências para vos corrigirdes, e não será destruído o vosso templo, apesar de tudo que determinei contra vós. Mas em vez disto, preferistes, desde o amanhecer, corromper todas as vossas ações. Por isso tereis de esperar, diz o Eterno, até o dia em que eu me levante contra eles, os vossos opressores, para cumprir minha decisão de reunir as nações opressoras e agrupar seus reinos para fazer cair sobre eles minha indignação e toda a minha ira. Farei então com que os povos voltem a conhecer uma língua pura, com a qual todos possam invocar, do mesmo modo, o nome do Eterno, para servi-lo com seus sentimentos unidos. De além dos rios da Etiópia, Cush, trarão uma oferenda os grupos de meus dispersos, que me elevam suas súplicas. Naquele dia
Não te envergonharás de todas as ações pelas quais pecaste contra mim, porque então eu retirarei de teu meio os que exultam por tua arrogância, e não mais te assoberbarás em meu santo monte. E deixarei em teu meio um povo aflito que buscará se refugiar sobre o nome do Eterno. Os demais em Israel não mais cometerão iniquidades, nem pronunciarão falsidades, e não haverá entre eles quem possua em sua boca uma língua enganadora. Alimentar-se-ão e dormirão em tranquilidade, e ninguém os assustará. Vamos ver aqui a referência cruzada aqui, não tem. Canta, ó filha de Sion, clama, ó Israel, alegra-te e regozija-te com todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. O Eterno removeu tuas culpas e afastou teu inimigo. O Rei de Israel, o Eterno, está no meio de ti. Não temerás mais o mal. Vou ler até aqui, irmãos, tá? Então, aqui ele está falando, né, fazendo uma relação, né, dos profetas levianos, né, como fala aqui no verso 4, né? Em outras traduções dizem aqui, que é na Bíblia de Jerusalém, ele diz assim: seus profetas são aventureiros, homens da traição. Seus sacerdotes profanaram o que é santo, violaram a lei, né? A Torá. Vamos ver alguma outra tradução aqui? Vamos ver aqui na Bíblia Católica. Os seus profetas são fanfarrões e falsos. Os seus sacerdotes profanam as coisas sagradas e transgridem a Torá de Yahweh. Vamos agora para o livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 22, no verso 26. É que nós já lemos ali antes, né, irmãos? Vamos ler novamente. Os sacerdotes transgridem as minhas leis e não têm respeito pelo que é santo. Não ensino a diferença entre o que é ritualmente puro e o que não é, e não guardo os meus Shabbatot. Numa palavra, não tem respeito por mim, tá? Então, realmente ali, eles não respeitavam mais, não temiam mais ao Todo-Poderoso. Levítico 10:10 diz assim: assim poderão distinguir o que é sagrado do que é profano, o que é puro do que é impuro. Isso não existia mais, tá? Não estava mais havendo essa distinção. Eles tinham misturado tudo. Ezequiel 44:23, os sacerdotes devem ensinar o meu povo a distinguir entre o que é sagrado e o que não é, entre o que é ritualmente puro e o que não é. Então, um dos papéis dos sacerdotes era exatamente isso, tá? Fazer o povo conhecer o que é puro e o que não era puro, tá? Mas como que eles iriam ensinar isso se eles mesmos não estavam mais distinguindo? Eles estavam fazendo uma verdadeira salada de fruta, né? Misturando tudo, o santo com o profano. E não há comunhão entre o santo e o profano, nós sabemos disso, né, irmãos? Como a gente sabe, a verdade é a verdade. Agora, se você colocar uma pitada de mentira na verdade, ela não é mais verdade, ela se tornou uma mentira. Então, assim agiam então os sacerdotes naquela época. Vamos agora, irmãos, ler o livro de Ezequiel, no capítulo 8. O capítulo 8 de Ezequiel é um capítulo bem triste, para mim é um capítulo bem triste, tá? Porque mostra o quão desviados, né, o quão apostatados estavam os sacerdotes. Então vamos ler. O templo profanado. Eu vou botar aqui na versão da Bíblia Hebraica Sefer. As abominações no santuário. No 5º dia do 6º mês do 6º ano, quando eu estava sentado em minha casa, tendo os anciãos de Judá à minha frente, a mão do Eterno Poderoso pousou sobre mim. Observei e percebi algo que se assemelhava a fogo. De seu meio para cima parecia fogo, e de seu meio para baixo era resplandecente como cobre em fusão. E estendeu-se para mim a forma de uma mão e me segurou por um cacho de cabelo. E um espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém ante uma visão do Eterno,
à entrada do portão interior que apontava para o norte, onde estava a imagem dos atos que provocavam o seu zelo. Ali estava a glória do poderoso de Israel, conforme a visão que eu havia tido no vale. Vamos ver a referência. Ezequiel 1:28 tinha a aparência do arco. Essa palavra arco-íris, irmãos, não é a palavra correta, é arco da aliança, tá? Íris é uma deusa, então foi colocada essa tradução errônea aqui, é o arco da aliança, que surge entre as nuvens em um dia de chuva. Assim era o reflexo a seu redor. Pareceu-me ser esta aparência, a imagem da glória do Eterno. Quando a vi, caí prostrado sobre a terra e ouvi uma voz que me falava. E ele me disse: ó filho do homem, volta teus olhos em direção ao norte. Voltei, pois, meus olhos em direção ao norte, e eis que ao norte do portão do altar, na entrada, estava esta imagem de seu zelo. E ele me disse: ó filho do homem, vês o que provocam as grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, das quais resulta que eu me afaste do meu santuário? Mas verás abominações ainda maiores. Vou ler aqui o comentário de Champlin, sobre esse versículo 5. Diz assim: o ídolo estava posicionado no portão que apontava para o norte. Talvez este fato identificasse a adoração ao culto de Baal, que era chamado Senhor do Norte. Também o julgamento sobre Judá chegaria do norte, da Babilônia, que se situava ao noroeste da Palestina. Este ídolo, aquele estabelecido por Manassés. Talvez tais referências específicas indicassem que o ídolo deste texto era literal, uma imagem favorita do povo, que recebera adoração especial. De qualquer maneira, a idolatria provocou o ciúme de Yahweh, que logo destruiria a bagunça inteira. O rei Acaz tinha removido o altar de bronze de seu devido lugar na frente do templo, colocando ali um ídolo seu. Esta ação foi especialmente odiosa. Então, irmãos, provavelmente então ali realmente é uma imagem de Baal, esse Deus aí que estava, a imagem do seu zelo, como diz aqui, podemos ver em outras traduções, o que diz aqui, na Bíblia de Jerusalém, vamos ver, para o norte do altar estava o ídolo do ciúme, tá? Então, que provocava o ciúme, que provocava, vamos ver aqui, Nova Bíblia Viva, o grande ídolo que era ofensa contra Yahweh, tá? Então, a idolatria do povo, realmente é muito triste, irmãos. Verso 6, e ele me disse: ó filho do homem, vês o que provocam as grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, das quais resulta que eu me afaste do meu santuário. Então, realmente ali, eles praticamente eles expulsaram o Todo-Poderoso do seu próprio santuário, tá? Então, irmãos, isso é para a nossa vida. Quando a gente coloca ídolos em nossa vida, seja qual for o tipo de ídolo, tá? Que possa estar substituindo a nossa confiança no Todo-Poderoso, ele se retira, tá? Porque ele não tem comunhão, ele sendo santo, ele sendo kadosh, ele não tem comunhão com aquilo que é profano. Então, muitas vezes nós não estamos colocando uma estátua verdadeiramente na nossa casa, mas nós estamos colocando coisas, colocando a nossa confiança em coisas ao invés de confiar no Todo-Poderoso. Tá? Confiamos na força do nosso braço, confiamos no dinheiro, confiamos no nosso emprego, confiamos no nosso casamento, no sentido de que aquilo é tudo na nossa vida, tem muitas pessoas que idolatram esposo ou idolatram esposa. Nós temos que ter um equilíbrio, irmãos, tá? Idolatria é pecado, qualquer tipo de idolatria. Então aqui ele diz, das quais resulta que eu me afaste do meu santuário.
mas verás abominações ainda maiores. E me conduziu à porta do pátio, e quando olhei, eis que havia um buraco na parede. Então me disse, ó filho do homem, escava agora o muro. E quando o fiz, percebi que havia uma porta. Então me disse, entra e contempla as pérfidas abominações que aqui são praticadas. Entrei, pois, e observei, e eis que havia todas as formas detestáveis de répteis e bestas abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel representados na parede em todo o redor. Essa questão de répteis, né, tem relação com a semente, né, da serpente, né, irmãos? A descendência da serpente. Então, era sobre isso, né? Toda essa idolatria, ela era praticada, esse deus Baal provém dessa descendência maligna, tá? E diante das imagens, 70 homens, veja bem, não era quaisquer homens, dos anciãos da casa de Israel. Lembra que 70 anciãos subiram, né, com Moisés e Arão ao monte, né, no Monte Sinai, vocês lembram disso? Pois é, e aqui os anciãos da casa de Israel, que ali deveriam, né, ser as pessoas para dar exemplo, né, irmãos, de santidade, de dedicação, de reverência, de temor. Justamente esses estavam diante das imagens, entre os quais estava Iazaniahu ben Shafan, cada um com um incensário na mão, fazendo subir uma espessa nuvem de incenso. E ele me disse, ó filho do homem, viste o que fazem os anciãos da casa de Israel na obscuridade, nestas câmaras infestadas de imagens? Eles dizem, o Eterno não nos vê, o Eterno abandonou a terra. Olha só, irmãos, quanta ignorância daqueles que tinham que ter o conhecimento. Do Eterno, irmãos, do Todo-Poderoso, ninguém se esconde. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então você pode cavar um buraco numa pedra, seja onde for, lá ele está te vendo. Então a ignorância desses homens de acharem que o Eterno é como se o Eterno tivesse evaporado, sumido da face da terra, morrido, né? Sendo que ele é eterno. E eles tinham essa ousadia. Irmãos, uma pergunta. Vocês acham que esse tipo de abominações acabou? Não, nunca acabou, irmãos, nunca acabou. Nos porões, de onde ninguém enxerga, muitas vezes são templos maravilhosos, né? Do solo para cima, são coisas muito, né? Uma arquitetura magnífica, tudo parece muito bem, tudo muito bom. E não estou aqui especificando denominação nenhuma, tá? Mas nos porões, irmãos, nos porões, coisas abomináveis acontecem. E também me disse, verás outra vez que praticam abominações ainda maiores. Então me levou à porta da entrada da casa do Eterno, que dava ao norte, também tudo referência ao norte, tá? E eis que havia mulheres que clamavam por Tamuz, né? Que ele botou entre parênteses ali, Deus pagão. Vou ler aqui para vocês o comentário que está no livro de Mud, né? Esse comentário de Mud. Tamuz. Este deus tem sua origem no Dumuzi sumeriano, o deus do oceano subterrâneo e uma divindade pastoral, cuja irmã consorte, Inanna Ishtar, desceu ao mundo dos mortos para tornar a trazê-lo à vida. Em sua adoração encontramos semelhanças com o Osíris egípcio, o Baal cananeu e o Adonis sírio, Gebal ou Biblos, 36,6 quilômetros ao norte de Beirute, era o grande centro da adoração a Adonis.
A morte noturna do Deus, a morte do Deus antes da descida do inverno, ou a morte prematura do Deus com o verão escaldante, são variações do tema da morte e da ressurreição. A lamentação pelo Deus era seguida por uma celebração da ressurreição. Sacrifício humano, castração, virgindade e relações sexuais faziam parte dos rituais em uma e outra ocasião. Aí ele dá referência aí de onde ele tirou isso. Aqui as mulheres judias se veem ocupadas em rituais fúnebres do luto vegetativo que envolvia a adoração de Tammuz. É realmente muito triste isso, né, irmãos? Muito triste. Eu imagino o Todo-Poderoso vendo tudo isso. E ele me disse: vês isto, ó filho do homem, verás ainda abominações piores do que esta. E me levou ao pátio interior da casa do Eterno, e eis que diante da porta do templo do Eterno, entre o pórtico e o altar, havia ao redor de 25 homens de costas para o templo do Eterno, com seus rostos voltados para o oriente, adorando o sol. E ele me disse: vês isto, ó filho do homem, será pouco para a casa de Judá. As abominações que cometem aqui, enchendo a terra de violência e me provocando ainda mais, a seus narizes chega sem que se incomode o odor de sua idolatria. Essa prática de levar o ramo ao nariz, né, era uma prática de idolatria, tá? Por isso agirei com fúria, o meu olhar não se compadecerá e não terei misericórdia, ainda que gritem em voz alta meus ouvidos, não os escutarei. Então aqui a gente vê nesse capítulo de Ezequiel, tá? Ele vai numa crescente, né? Ali primeiro a imagem dos ciúmes, né? Depois ali as imagens ali daqueles animais, né? Aqueles répteis. Depois a adoração a Tammuz e por último a adoração ao sol. Então, é isso que os sacerdotes, irmãos, que eram os responsáveis por ensinar a Torá, por levar o povo para a santificação, para a obediência, justamente eles estavam levando o povo totalmente, né, para a perdição, para a profanação. E isso não mudou, irmãos, tá? O inimigo, o intuito dele sempre foi, e isso está com os dias contados, né? Mas agora nos últimos tempos ele tem pressa, e então ele está agindo, né? De perverter as coisas santas, né? E para isso ele usa, né, muito figuras aí de Hollywood, ditos astros do cinema, astros da música, e enfim, tantas coisas, né, levando o povo à total perdição. Então hoje a gente falou um pouquinho sobre os sacerdotes, e como eu disse, né, provavelmente ainda vamos ter muitos vídeos a respeito, né, dos falsos profetas, irmãos. Eu peço que vocês busquem referências, né, sobre esse assunto, tá? Eu não estou aqui para esgotar esse assunto sobre os sacerdotes, porque tem muita coisa a ser falada, tá? Implica em muitas coisas. Como eu falei, a vontade do Pai é que que ele tivesse um reino de sacerdotes. E isso vai acontecer, irmãos, tá? Vai acontecer. No livro de Jeremias 31, um livro de Jeremias 31, diz assim: aproximam-se os dias, diz o Eterno. Isso aqui está falando, tá? Da consumação dos tempos, tá? Nos dias que estão próximos, né? Eu diria, né? Muito próximos, o tempo do fim. Quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o que estabeleci com seus pais no dia em que os tomei pela mão para retirá-los do Egito,
pois violaram a minha aliança, embora eu fosse o seu poderoso, diz o Eterno. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel após aqueles dias, diz o Eterno. Farei com que internalizem minha Torá em todo o seu ser e a gravarei em seu coração. Serei seu poderoso e eles serão o meu povo. Não mais precisarão sugerir cada um a seu vizinho e cada um a seu irmão. Reconhece o Eterno, pois todos já me conhecerão, do mais humilde ao mais destacado, diz o Eterno, pois perdoarei a sua iniquidade e não mais lembrarei seu pecado. Vamos ver as referências aqui, irmãos? Não. É que aqui tem referências, né, que teríamos que trocar de... Vamos pegar na Bíblia de Jerusalém. Daí aparece, tá? Porque é na Brit Hadashah. Matitiah 26, 28. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui repete em Marcos, em Lucas 22, 20. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Romanos 11, 27. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Hebreus 8, do 8 ao 12. Ele faz com efeito uma repreensão. Dias virão, diz Yahua, nos quais concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Aqui ele está repetindo o que a gente já leu aqui em Jeremias, tá? E essa nova aliança, irmãos, que seria uma aliança renovada, tá? Não é como o sistema religioso pensa, que existe um novo... O que eles chamam de velho, né, é totalmente eliminado e fica somente o novo. Não, é uma aliança renovada, tá? E isso começou com a morte do Mashiach e vai se consolidar na sua vinda, tá? Quando então ele vem buscar realmente, né, aqueles que se lavarem, aqueles que se santificarem, aqueles que reconhecerem a ele como o único Salvador das nossas almas, tá? Então seria isso, irmãos. Eu peço que vocês aprofundem, como eu disse antes, né, a respeito disso, pegando as referências, dando uma lida, dando uma estudada, e porque a gente tem que se alimentar, irmãos. A gente tem que se alimentar desse rolo, porque somente através disso que o nosso espírito se fortalece, assim como a gente tem que se alimentar fisicamente, né, o corpo com comida, né, com vitaminas, a gente tem que se alimentar com a palavra, para fortalecer o nosso espírito. Amém, irmãos? Então, eu espero que abra o entendimento de vocês e cresçam, né, na graça, no conhecimento, na revelação do Todo-Poderoso, para que a gente possa chegar à estatura do varão perfeito. Amém?